Glória a Deus. Queridos, semana passada eu preguei a respeito do tema, do título, Temos uma Promessa. E essa promessa é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Você está aí? Até que do alto seja revestido de... E eu falei o que era esse poder. Eu tentei falar aqui sobre que estamos debaixo de uma promessa. Já falei e volto a repetir. Deus tem grandes coisas a nos entregar, mas a maior de todas as promessas que Ele nos deixou foi a promessa de salvação e a promessa da descida do Espírito Santo. E eu gostaria, e eu quero pregar hoje, ainda falando a respeito desse tema, quem é o Espírito Santo? Amém? Então você que pode, você que trouxe a sua Bíblia, abra em Atos. Atos, capítulo 19, somente o versículo 1 e 2. Alguns irmãos que me conhecem sabem quanto que eu gosto desse texto, quanto que eu sou apaixonado por essa passagem bíblica. Atos, capítulo de número 19, e o versículo é o número 1 e o número 2. Os irmãos que acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Os irmãos estão bons de Bíblia e já acharam. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Está escrito assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, eu faço essa oração. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor venha preparar o terreno, que é o nosso coração, para receber a semente que é a Tua palavra. Senhor, fala conosco. Fala de forma extraordinária. Fala de forma clara. Fala de forma que nós venhamos ter convicção que é o Senhor que está falando conosco. Deus, conforme a Tua palavra diz, acampe os Teus anjos ao nosso redor, para que venham batalhar as nossas lutas nas regiões celestiais. Porque nenhum espírito contrário, nenhum demônio imundo vai impedir os Teus filhos de ouvir a Tua voz nessa noite. E o Teu nome é o único nome que será glorificado. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho percebido que esse é um tema sempre foi um tema de muita relevância para a igreja. Falar a respeito do Espírito Santo. Como eu disse na semana passada, a igreja está debaixo de uma promessa, que é receber o Espírito Santo. Mas às vezes só falar do Espírito Santo é uma coisa, mas nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. Esse texto que nós lemos é a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, a Bíblia diz que ele vai chegar numa cidade. O nome dessa cidade é Éfeso. Essa cidade de Éfeso, ela é uma cidade que é um centro político, um centro comercial e um centro religioso da sua época. Éfeso é uma cidade de muita importância na Bíblia. Éfeso é citada por Paulo nas cartas aos Efésios. A carta aos Efésios é para os crentes que estavam em Éfeso. Éfeso é uma das cartas que Deus manda João escrever lá no Apocalipse. Éfeso tem uma importância na Bíblia. Só que quando Paulo chega em Éfeso, a Bíblia, se a gente continuasse lendo o capítulo 19, a Bíblia vai mostrar para nós que Éfeso é uma cidade muito complicada. Éfeso é uma cidade muito complicada. Éfeso é uma cidade que está imersa, pastor Tiago, na idolatria.
na prática de adoração a ídolos, a falsos deuses. Em Éfeso, inclusive, tem uma entidade chamada Diana, a Artemis. O templo da Diana em Éfeso era tão grande, era tão magnífico, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para quem constrói, outro dia eu estava brincando com o Tiago, com outro aluno meu, Lucas, que mexe com essa parte da construção, para você ter uma ideia de como que era magnífico o templo da deusa Diana. Eram 127 colunas de 20 metros cada coluna. É grande ou não é grande? E cada coluna era revestida em mármore. As pessoas vinham de todos os lugares para chegar em Éfeso e ir lá visitar o templo da deusa Diana. Então, Éfeso era imersa em idolatria, em prática de adoração aos falsos deuses. Além disso, havia muitas outras impurezas em Éfeso: imoralidade sexual, adultério, cobiça, engano, inveja, calúnia, arrogância. Éfeso, já deu para entender mais ou menos como é que era Éfeso, né? Além disso, Éfeso tinha uma das coisas que eu acho mais difícil, porque tudo isso que nós vemos aqui, tudo isso que nós vemos, são os sinais de quando a idolatria, quando falsos deuses entram, quando a imoralidade entra. Mas tem um negócio aqui que me chama muita atenção, que Éfeso tinha muito. O povo de Éfeso era duro de coração, tinha dureza. Sabe aquele povo complicado? Pessoas que não ouvem conselhos, não aceitam repreensão, caminham somente de acordo com o que elas acham. Deixa eu repetir. Eles caminhavam de acordo com o que eles achavam que era certo. E nós, cristãos, nós andamos de acordo com o que a Bíblia diz que é o certo. Éfeso era essa cidade. Além disso, Éfeso também tinha uma névoa ali, era envolta num negócio chamado feitiçaria, pastor. Porque quando Paulo começa a pregar, a Bíblia vai dizer que eles pegam os livros de feitiçaria e começam a queimar os livros. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você queria pregar nessa cidade? Não, né? Pregar em Belo Horizonte ainda está melhor. Aí eu fico pensando, se o evangelho alcançou essas pessoas, por que não vai alcançar as daqui? Por que não vai alcançar o coração dos nossos? Se o evangelho penetrou naqueles que estavam envolvidos em impureza sexual, em imoralidades, em feitiçaria, em idolatria, como é que o evangelho não penetra no coração daqueles que estão aqui, ao nosso redor? Paulo, quando chega nessa cidade, a Bíblia diz que Paulo encontra alguns discípulos. E é interessante que esses discípulos não são os discípulos que andaram com Jesus, apesar de serem discípulos de Jesus. Bem possível que quem discipulou eles, quem ganhou esses discípulos para Jesus, foi um tal de Apolo. Um pregador eloquente, conhecedor. Só que Apolo, pastor Tiago, conhecia da palavra, ele era eloquente, só que ele ainda não tinha falado do Espírito Santo. E uma das primeiras coisas que o Paulo repara é que ele chega na cidade, ele vê o panorama, o cenário da cidade, ele vê que tem discípulo, e aqui que está o negócio. Todos nós falamos, aonde Deus está, alguma coisa, não é assim que a gente fala? Só que Paulo notou que nada está acontecendo. Mas tem discípulo de Jesus, tem crente, mas como é que está a situação da cidade? Então Paulo de cara dá o diagnóstico, ele pergunta para eles assim: recebeste já o Espírito Santo quando cresces? O diagnóstico de Paulo é o seguinte: sabe por que muitas vezes muitas coisas ainda não aconteceram? Você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi cheio do Espírito Santo? Você já foi batizado no Espírito Santo? Você já foi guiado? Você já foi imerso? Você anda lado a lado com o Espírito Santo? É isso que Paulo está falando. Porque o que Paulo está falando é: você precisa de a condução, de uma direção. Você precisa de um agente ativador que vai mudar a sua vida. O nome dele é Espírito Santo de Deus.
o que me chama a atenção é a resposta. Que aí a gente entra aqui no final do capítulo, do versículo 2. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Aqui, pastor Tiago, haja significa que eles nem sabiam que existia. Não passava pela cabeça deles que tinha algo tão maravilhoso assim. Eu vou pregar um negócio aqui para você, que é um dos medos que eu mais tenho na minha vida. Como pastor, como professor, como pregador, pastor Tiago, pastor Salem, um dos medos que pegam no meu coração é alguém da igreja ainda não saber o que é o Espírito Santo. Como é que pode alguém que vem para a igreja, vem na terça, vem na quinta, vem no domingo e ainda não sabe que existe o Espírito Santo? O problema até que tem alguns que estão um pouquinho melhor do que esses, porque esses nem sabiam da existência. Mas tem alguns na igreja que até sabe que existe, mas não sabe quem é. Você não entendeu. Tem gente que até sabe. Quem sabe aqui que tem o Espírito Santo? Quem sabe que o Espírito Santo existe? Agora a pergunta é, quem sabe quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Uma coisa é eu saber que alguém existe. Uma coisa é eu saber que alguém tem um nome. Outra coisa é eu saber quem é essa pessoa de verdade. Deixa eu começar te falando um negócio e quebrando uma coisa para você entender. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é um negócio. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu já estou sentindo ele. O Espírito Santo não é um negócio, um trem que vem de repente. Um negócio que acontece. O Espírito Santo é uma pessoa. E mais especificamente, ele é a terceira pessoa da Trindade. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Para você que ainda não sabe e não entendeu o que eu estou falando, eu quero te dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem intelecto, ele pensa. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem emoções, ele sente. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem vontade e ele faz aquilo que lhe apraz. Ele pode ficar à vontade aqui no nosso meio. Deixa eu te falar, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele fala. Ah, você não pegou. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele... Eu estou sentindo ele. Não é à toa que você vai ler em Apocalipse e dizer assim: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito de Deus fala. E Ele fala comigo, Ele fala com você. Ele pode falar aqui, Ele pode falar lá na sua casa, Ele pode falar com você lá no seu serviço. Ele ainda fala. O Espírito de Deus fala. O Espírito de Deus, ele intercede. O Espírito de Deus, ele nos guia. O Espírito de Deus, ele se entristece. Luciana, imagina que o Espírito de Deus se entristece. Olha para mim, crente, ele é uma pessoa, por quê? Porque ele tem emoções. E dentro dessas emoções, a Bíblia diz que é possível que a gente possa entristecê-lo. Agora eu não sei você, mas a minha maior vontade é agradar o Espírito Santo. É andar conforme a vontade do Espírito Santo. A igreja do Senhor, eu, você, igreja de Deus, nós temos que agradar. Eu vou te fazer um desafio. Arranca um sorriso do Espírito Santo. Ao invés de deixar ele para baixo, caído, triste, que a gente consiga arrancar um sorriso do Espírito Santo. Que ele olhe para nós e fala: ei, eu estou andando com ele, eu estou andando com ela, ele está na minha vontade. Existe o Espírito Santo e ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E deixa eu te falar, Jesus, se você ler João 14, 15, 16, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo. E ele nunca vai falar, ele nunca vai se referir ao Espírito Santo como isto.
como aquilo. Ele sempre se refere ao Espírito Santo como Ele. O pastor Martinho já falou um negócio aqui, e tem, eu observo, eu tenho uma mentalidade bíblica do sentido de que existem chaves bíblicas que abrem portas. Existem portas espirituais. E para abrir portas espirituais existem chaves, e essas chaves estão aqui na palavra. E o pastor Martinho soltou um negócio há um tempo atrás aqui, que eu peguei. Porque o que ele fala? Ele fala assim: quando eu oro para o Espírito Santo, em o nome de Jesus. E eu falei, isso é bíblico. Por quê? Porque quem intercede por nós é o Espírito Santo. Quem nos guia é o Espírito Santo. E a Bíblia diz: e tudo quanto orares em nome de Jesus. No Antigo Testamento, a ação de Deus era sobre, Deus estava acima. Nos Evangelhos, a ação de Deus era Jesus no meio, entre as pessoas. Mas aqui, a partir do Pentecostes ao dia de hoje, a ação de Deus é dentro, é em mim. É o Espírito Santo. Você pode orar para o Espírito Santo, você pode falar com o Espírito Santo, você pode ouvir o Espírito Santo. Eu estou desafiando você a sair dessa mornidão. Pior do que o frio que faz lá fora, é um frio que faz aqui dentro. A gente sair dessa mornidão e pedir: vem Espírito Santo, fala comigo Espírito Santo. Senhor, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a voz do teu Santo Espírito. Deixa eu pregar um negócio para você entender. Esse Espírito Santo, ele é Deus. Agora repete aí para alguém. Fala: ele é Deus. Bom, ele é Deus. Eu queria ter, não é uma aula, é uma pregação, mas se pudesse ter um quadro, eu ia te desenhar um negócio aqui para você entender. Deus é um. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o... Só que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Que coisa maluca! Pastor, me explica melhor isso aí. Eu já contei isso aqui não sei quantas vezes, eu sempre repito. Eu dava discipulado para alguns jovens quando eles me soltaram essa pergunta: como é que pode o Espírito Santo e Deus seu Espírito Santo? Eles me complicaram. Aí eu lembro que eu tinha lido sobre o ovo. O ovo só é o ovo inteiro quando ele tem a casca, a clara e a gema. A gema não é a clara não é a casca, mas a casca é o ovo, a gema é o ovo, a clara é o ovo. Aí eu expliquei isso para eles, só que eu falei: Deus, muito ruim isso aí. Não gosto desse, esse exemplo não é muito legal. Eu não me senti confortável. Eu falei: Deus, me mostra como que eu posso ensinar para eles sobre o Espírito Santo, que é Deus. Aí eu fui para a Bíblia, aí eu falei: o Espírito Santo é Deus porque ele é eterno. Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Ou seja, ele só pode ser Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Lá em Hebreus 9,14 diz que o Espírito de Deus é eterno. Deus é eterno. Aí eu fui ler Salmo 139, verso 7, quando Davi fala: para onde irei eu? Para onde eu fugirei do teu Espírito? Ou seja, ele é onipresente. Só Deus é onipresente. O Espírito Santo é Deus porque é onipresente. Aí eu fui e falei assim: ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. É ele que sabe de todas as coisas. Aí eu achei isso tão bacana. Só que aí eu fui explicando para eles e tinha eu não vou revelar o nome dele não, mas um abençoado. Eu amo a vida dele. Depois de anos depois, eu fui padrinho de casamento. E ele sempre olha para mim e fala: nunca vou esquecer como você falou do Espírito Santo. Porque eu fui orar, fui pedir a Deus: Deus, me dá uma ilustração, me ensina um jeito de eu falar do Espírito Santo para esses meninos. Um dia eu estava lendo na Bíblia, e aí eu vi... comecei a pesquisar sobre o Monte Hermon. E o Monte Hermon é um monte que tem no pico dele, lá no alto do monte, tem umas geleiras. E aí o sol bate naquelas geleiras e derrete.
E lá do Pico Hermon, naquelas geleiras que vão sendo derretidas, lá começa a nascer, lá do monte, começa a nascer o Jordão. Aí lá o Jordão de cima, as águas são límpidas, claras, vem descendo, até cair no Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. Do Mar da Galileia, vem o Jordão de baixo, vem descendo, já é um Jordão bem sujão já. Você lembra, né? Jordão sujão. E aí cai no Mar Morto. Lá no Mar Morto, chama Mar Morto porque não tem vida. É tão salgado que não tem vida nenhuma lá. Aí aquilo ali evapora, aquela água evapora. Vira nuvem. Aquela nuvem vai andando, vai caminhando e chega lá no pico do Monte Hermon. Lá em cima é muito gelado, congela de novo. Depois vira água. Desce. Cai no mar. Evapora. E eu lendo aquilo ali, eu entendi, falei, Deus, é isso. É igual a água. Agora eu entendi, por quê? Porque a água, ela continua sendo água, mesmo congelada, ela é água. Mesmo ela em estado líquido, ela ainda é água. Mesmo quando ela evapora, ela ainda é água. Assim é Deus, Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito. E deixa eu te dizer, eu vou te falar um negócio aqui, se isso não mudar a sua vida, misericórdia. Se isso não mudar a sua vida, Ele tem um endereço, Tiago. Apesar do Espírito Santo ser onipresente, Ele tem um endereço, Tiago. A Bíblia vai dizer que Ele mora em... Você não pegou? A Bíblia vai dizer, vós não sabeis que sois templo, morada, santuário, habitação do Espírito Santo. Ei, esse Deus que é Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo, Ele mora dentro de você. Ele mora, faz assim, ó, faz assim. Coloca a mão no seu coração, abraça aí, porque o Espírito de Deus, Ele mora dentro de você. O Espírito de Deus, Ele se move dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. Oh, aleluia. Agora, consegue colocar 2 Coríntios 3? 2 Coríntios 3, 1. 3, 11. Vê o 3, 11 para mim, por favor. Olha o que está escrito. Perdão, 2 Coríntios 3, verso 17. 2 Coríntios 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há... Pastor Salem, sabe por que tem muita coisa presa? Sabe por que tem muita coisa que não anda? Sabe por que tem muita coisa que não mudou ainda, pastor? Porque ainda falta o Espírito ser o Senhor. Pastor, não entendi nada. É por isso que começa o versículo assim. O Senhor é o Senhor aqui, ele está falando assim, Ele é o Senhor do lugar. Ele é o que governa, Ele é a autoridade, Ele é o que manda. E onde está o Espírito do Senhor? Onde está esse Espírito? Onde o Espírito de Deus, Ele governa, onde o Espírito de Deus manda, aonde o Espírito de Deus tem autoridade, aí há. O que Deus está falando é que Ele quer que você seja livre. O que Deus está falando é que Ele quer te dar uma liberdade que você nunca sentiu. Mas para isso é que o Espírito Santo precisa ser o Senhor da sua vida, conduzir a sua vida, governar a sua vida. Eu vou te fazer uma pergunta, pode? Quando você vai tomar uma decisão, você ora para Deus e fala, Espírito do Senhor, o Espírito Santo, me direciona nisso aqui. Espírito Santo, porque não é para Ele te dar a resposta, é para Ele te dar a direção, para Ele te dar o caminho, para Ele te guiar. Ele não é que Ele vai fazer por você, é que Ele vai te apontar o caminho para fazer com você. Você já orou, Espírito de Deus,
Toma conta, governa a minha casa. Espírito Santo, governa a minha família. Espírito Santo, governa o meu lar. Espírito Santo, governa a minha vida. Espírito Santo, governa na igreja. Sabe quem direciona isso aqui? A gente tem o pastor presidente, tem os pastores auxiliar, mas quem coordena isso aqui, quem manda e direciona isso aqui, é o Espírito Santo. Aleluia. Nós temos vivido presos em tantas coisas, nós temos vivido cativos em tantas coisas, e Deus está falando, aonde o Espírito de Deus governa, aí a liberdade. O Senhor está falando que quer trazer libertação para pessoas aqui, mas você precisa dar lugar para o Espírito Santo. Presta atenção, olha os nomes que dão para o Espírito Santo. Eu fiz uma anotação aqui. Ele é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito eterno, é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de entendimento, é o Espírito de conselho, é o Espírito de poder, é o Espírito de conhecimento, é o Espírito de temor do Senhor. Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da promessa, Ele é o Espírito da graça. Tudo isso são nomes dados ao Espírito Santo. Eu não sei se você sabe que na cultura judaica, o nome faz parte da essência da pessoa. Dava-se o nome por causa da essência que a pessoa tinha. Agora, eu te digo, se o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria, se te falta sabedoria, o que você precisa? Do Espírito Santo. Se o Espírito do entendimento é o Espírito de Deus, se você não está entendendo a situação, se você não está entendendo os tempos, se você não está entendendo alguma coisa, o que está faltando? Falta o Espírito Santo de Deus. Ele também é o Espírito de conselho. Já não sei se você já percebeu. Tem gente que você vai conversar e ele solta um conselho que parece que mudou tudo. Viu o negócio de uma forma que você nunca tinha visto. Sinto te dizer, tem gente que é muito boa nisso, mas a capacidade vem do Espírito Santo. O Espírito do temor. É por isso que, e aí o Tiago soltou um negócio lá embaixo, que eu estou ficando invocado com isso já. A gente está numa geração, eu não vou usar esse jargão geração, sabe? Mas a gente está vivendo num tempo em que se perdeu o temor do Senhor. Em que as pessoas parecem que agora misturam o sagrado com o profano. Fala as coisas, fala o que quer, fala do jeito que quer, não entende o que é hierarquia, não entende o que é autoridade, não entende que Deus cura, não entende, acha que tudo é relativo, tanto faz, nada a ver. Falta o Espírito do temor do Senhor, que quando Ele se aposta, quando Deus começa a encher a casa, a gente até abaixa a cabeça e fala, Deus está falando aqui. A gente vem para o culto e às vezes fica do mesmo jeito. Falta o Espírito do temor do Senhor, de entrar e falar assim, eu vou ouvir Deus falar conosco nessa noite. Eu falo o que eu quero do meu irmão, eu afronto o meu irmão, eu conto mentira do meu irmão, eu taco pedra no meu irmão, eu machuco o meu irmão, eu maltrato o meu irmão. Está faltando o temor do Senhor, falta o Espírito Santo. Ele é o Espírito da promessa. Ele é o Espírito da promessa. Sabe o que é o Espírito da promessa? É aquele que não te deixa esquecer. É aquele que quando você pensa em desistir, ele fala, mas você tem uma promessa sobre a sua vida. É aquele que quando você fala assim, agora eu vou parar, ele fala, não, você tem algo sobre a sua casa, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Esse é o Espírito da promessa. O Espírito da verdade. Presta atenção, a Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, eles venderam o que ele tinha, o terreno deles, a casa deles, a propriedade deles, o que eles tinham. Venderam, portanto, pegaram e mentiram. O problema, pastor, deles não é ter entregado a metade, nunca foi problema para Deus. O problema é eles terem mentido, falando que a metade era o todo.
Se eles falam, não, vendemos todo, o todo deu isso, mas nós vamos ficar com a metade e vamos entregar a metade. Não ia acontecer, pastor. Porque eles estavam falando a verdade. Agora, quando a Bíblia diz que eles vão e mentem, é por isso que a Bíblia diz sim, e mentiu ao Espírito. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu patrão, para o pastor. Você pode mentir para quem está do teu lado, mas para o Espírito da verdade você não consegue mentir. Ele sabe toda a verdade. Agora presta atenção, porque eu vou entrar aqui em 3 pontos para terminar, para você entender hoje o que é. Quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito, em Romanos 8,15, ele é chamado o Espírito de adoção. E eu já falei com vocês, é uma coisa que eu mais amo falar, a coisa que mais mudou a minha vida espiritual, é entender que eu sou filho. Ah, você não pegou. É entender que eu sou filho. Por isso que ele é o Espírito de adoção. Quando eu tenho um Espírito de Deus sobre a minha vida, eu entendo que eu fui adotado, que eu fui comprado, que Deus me amou e que eu sou filho de Deus. E isso pode mudar a sua vida. Essa é a sua identidade celestial. Tem muita gente que gosta de falar que é servo. Não tem problema não. Só que você é um filho que serve. Você não é um servo que serve por obrigação. Você é um filho que serve por amor. É diferente. Quem faz entender é o Espírito da adoção. É o Espírito de Deus que faz a gente entender isso. Igreja, eu estou pregando aqui. Eu estou suando, eu estou entregando para você. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando entra o Espírito Santo, eu vou falar. Quando entra o Espírito Santo, a soberba cai. Quando entra o Espírito Santo, o pecado cai. Quando entra o Espírito Santo, o quebrantamento entra. Quando entra o Espírito Santo, quando chega o Espírito Santo, a unção vem. Quando chega o Espírito Santo, os milagres vêm. Quando chega o Espírito Santo, ninguém que fica de falsidade consegue permanecer, vai embora, não dá para ficar. Quando chega o Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus chega, a feitiçaria vai sair, a idolatria vai sair, o pecado vai sair. Cheios do Espírito Santo. Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Sabe o que é o Consolador? É o Paracletos. Em grego, o Consolador que Jesus está falando, e enviarei um outro Consolador, é Paracletos. Sabe o que significa Paracleto? Paracleto é aquele que é chamado, que é convocado para estar do lado de alguém, para ajudar alguém. Você não entendeu? Jesus está falando, eu vou, mas eu não vou deixar você órfão. Eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou, mas eu não vou te abandonar. Eu vou, mas o meu Espírito vai permanecer. Eu vou, mas meu Espírito vai estar com você. Eu vou, mas meu Espírito vai estar do teu lado. Eu vou, mas você vai ter alguém que vai te ajudar. Meu Deus. Espírito Santo. Você sabe quem é teu advogado? É o Espírito Santo. Sabe quem é o teu conselheiro? É o Espírito Santo. Sabe quem é o teu intercessor? É o Espírito Santo. Sabe quem é o teu ajudador? É o Espírito Santo. Fique de pé porque eu termino. Quem vai fazer o louvor? Prepara um bem bonito do Espírito Santo. Um bem bonito do Espírito Santo. Dá para cantar aquele Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no verso 2, vai dizer que o Espírito Santo, presta atenção nisso, porque isso aqui pode mudar completamente tudo. Romanos 8, verso 2, vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito de vida, é o Espírito de vida. Agora presta atenção. Só há vida onde tem o Espírito Santo. Só tem vida. Porque tem gente que está vivendo, mas parece estar morto. Agora vida, só existe vida quando tem o Espírito. Deixa eu te falar um negócio. Pregação viva
A gente pode fazer, a gente pode falar, mas só tem vida por causa do Espírito Santo. Louvor pode ser o mais afinado, o melhor instrumento, o cara mais top de todos. Só tem vida se tiver o Espírito Santo. Eu posso ser o melhor pastor, o pastor mais conhecido de BH, o pastor com a maior igreja. A igreja só vai ter vida se tiver o Espírito Santo. Presta muita atenção nisso. A palavra espírito, no hebraico é ruá. E no grego é pneuma. Pegou isso aqui, ó? Pneuma. Pneuma não parece pneu? Por quê? Porque a palavra pneuma e a palavra ruá têm o mesmo significado. Sopro. Vento. O espírito é ar. Por isso que vem a palavra pneu, porque tem ar. Sabe, pneumonia? Você não entendeu? Pastor, o que você está pregando? É que só existe vida onde tem o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Que o Espírito Santo é o oxigênio da vida cristã. Não adianta, pastor, eu querer ser crente sem o Espírito Santo, porque eu não tenho vida sem o Espírito Santo. Não adianta, você só tem vida em Deus se você tiver o Espírito de Deus sobre você, dentro de você. E eu queria fazer um desafio aqui hoje. Eu não vou chamar ninguém para frente. Eu só queria que você fechasse os teus olhos.